Quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas diante de um livro religioso, estamos diante da voz de Deus. No Velho Testamento, ele falou muitas vezes de muitas maneiras por meio dos profetas. Mas no Novo Testamento, Deus decidiu falar de uma forma definitiva por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E é curioso perceber que, quando abrimos o Novo Testamento, a primeira coisa que encontramos não é um milagre, nem uma parábola, nem uma profecia. É uma genealogia, uma longa lista de nomes difíceis de pronunciar. Para muitos, uma página que parece sem utilidade. Mas, na verdade, essa é a apresentação de Jesus. Cada evangelho mostra Cristo por um ângulo diferente. Mateus, Marcos, Lucas e João são como 4 retratos de uma mesma pessoa extraordinária. Cristo é tão rico, tão profundo, que um único livro não seria suficiente para descrevê-lo. Mateus o apresenta como rei, e todo rei precisa de uma genealogia. Por isso Mateus começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa frase revela quem Jesus é. Como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono, o rei cujo reino não terá fim. Assim como Salomão herdou o reino, recebeu sabedoria e edificou o templo, Jesus herdou um trono eterno, possui palavras de vida e hoje está edificando a igreja como o verdadeiro templo de Deus. Mas ele também é filho de Abraão, e isso nos leva a Isaac, o filho da promessa. Isaac aponta para Cristo, porque por meio dele, todas as nações seriam abençoadas. Ele foi oferecido como sacrifício e figuradamente ressuscitou, e também recebeu uma noiva. Da mesma forma, em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Ele foi entregue na cruz, ressuscitou ao 3º dia e um dia receberá sua igreja como noiva. Ao olhar para essa genealogia, percebemos algo ainda mais surpreendente. Deus não escolheu apenas pessoas importantes. Ali estão reis e patriarcas, mas também pessoas comuns e pessoas profundamente problemáticas. Homens falhos, mulheres marcadas por vergonha, histórias quebradas. Isso nos mostra que Jesus se misturou com todos os tipos de pessoas para conduzir todos até Deus. E talvez o detalhe mais chocante sejam as mulheres citadas nessa genealogia. Tamar, marcada por um escândalo familiar, Raobe, uma prostituta em Jericó, Ruth, uma estrangeira excluída da congregação, Batseba, ligada a um adultério e a um assassinato. E por fim, Maria menos a única diferente, uma virgem que concebeu pelo Espírito Santo, 4 mulheres associadas ao pecado e uma associada à santidade. Isso revela uma verdade poderosa. Todos os que estão nessa genealogia nasceram do pecado, exceto Cristo. Ele nasceu santo para salvar pecadores. Ele veio não apenas para judeus, mas para gentios. Não apenas para justos, mas para rejeitados. Não apenas para os que parecem dignos, mas para os que ninguém escolheria. Jesus tinha direito ao trono por 2 caminhos, pela linhagem de José e pela linhagem de Maria. Não importa como se olhe, o trono pertence a ele, e ele vai voltar para governar. E quando esse rei nasceu, não foi um palácio, foi à noite. Pastores, uma profissão desprezada, menos estavam no campo. E foram eles que ouviram os anjos cantarem glória a Deus nas maiores alturas pela primeira vez. Deus foi glorificado nas alturas, porque aquele que estava nas alturas havia descido. Jesus foi o único bebê que escolheu onde nascer. E ele escolheu o lugar mais simples, mais esquecido, mais baixo, um coxo, uma família pobre, uma cidade sem prestígio. Ele desceu o máximo que era possível. E esse é o caminho da graça. A graça sempre flui para baixo. Quando entendemos isso, paramos de tentar estar por cima, de disputar posições, de provar valor. Jesus nos ensinou que o reino se manifesta quando servimos, quando nos humilhamos e quando permitimos que a graça flua através de nós. Esse é o rei da genealogia de Mateus. Um rei que desceu, um Salvador que se misturou, um Deus que veio nos buscar exatamente onde estávamos.